A nossa exposição da tarde vai ser com o nosso irmão Nelson Macedo, trabalhador da nossa casa. Ele vai nos falar do tema A Coragem da Fé, tá? Todos uma boa exposição. Boa tarde a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade de podermos estar aqui nesta tarde, abençoada pela oportunidade de nós podermos nos reunir por esse ideal de aprendizado, de comunhão, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos aos benfeitores que possam nos intuir, nos inspirar, e ao nosso mentor de uma forma especial, a sua presença. Nós somos constantemente inundados com notícias as mais diversas a todo momento. Normalmente, notícias que nos deixam, por vezes, abalados, preocupados, notícias, de uma grande parte delas, notícias tristes, são calamidades, são furtos, são acidentes, são os mais variados temas que nos levam, não poucas vezes, até um sentimento de tristeza e até, quem sabe, até uma depressão, não é? Para aqueles que se habituam com esse tipo de informação. E essas notícias não são boas, mas devemos nos lembrarmos também que cada um de nós, quando entramos em contato com esse evangelho amoroso do Mestre Jesus, nós somos portadores da boa informação, nós somos os portadores do evangelho, porque o evangelho de Jesus, o que nos quer dizer? A boa nova, a boa notícia. Então, como diz no livro Paulo Estevão, necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Portanto, Jesus conta conosco também para que possamos ser os divulgadores da boa notícia. Frente a tantas adversidades que nos deparamos na nossa vida e a todo momento, enquanto sociedade, somos nós convidados a sermos estes radialistas, a sermos esses editores jornalísticos, a sermos nós os divulgadores da boa notícia, que é o Evangelho de Jesus, na nossa vida e na vida de todos quanto nós pudermos abranger com a boa nova. Ter coragem, como nos traz o tema das reflexões desta tarde, e como a própria palavra nos diz, ela vem do latim, e cor quer dizer coração, e agem vem também do aticum, ação. Então, só por a sua etimologia, nós já vamos interpretar que ter coragem é agir com o coração, é agir com sentimento. Estamos dizendo para ignorarmos a nossa razão? Não. O Espiritismo nos instiga a utilizarmos a nossa racionalidade frente aos mais diversos assuntos, para que não sejamos enganados, para que não sejamos iludidos por aquilo que se nos apresenta, mas utilizarmos o nosso sentimento para olhar a dor do outro e compreendermos a sua dificuldade, nos colocarmos na sua posição, para que possamos também compartilhar, de certa forma, das suas dores e com isso, quem sabe, podermos aliviá-la de alguma forma, podermos utilizar os recursos que nós dispomos, e todos nós dispomos de recursos, para auxiliar ao outro.
E nesses momentos graves em que todos nós estamos inseridos, mas como nas palavras de Dr. Bezerra de Menezes, não é um mau momento. Nos aparenta ser um momento mau da humanidade. Mas é um momento em que nós somos convidados ao exercício do amor, ao exercício da bondade, a termos a coragem de nos entregarmos aos nossos ideais de todo o nosso coração. É termos a coragem de observar uma crítica, uma atitude, uma situação adversa daquilo que nós entendemos como uma atitude correta, observarmos este fato triste ou esse comentário negativo e termos a coragem de colocarmos não acima no sentido de sermos mais do que alguém, mas acima pela situação da nossa compreensão e dessa forma então conseguirmos auxiliar elucidando aquele irmãozinho que está naquela situação. Eu tenho 2 meninas como filhas e uma delas gosta de tocar o violino. E quando ela toca, todos nós ficamos felizes porque nós gostamos de música. No entanto, quando o seu violino se encontra na caixa, ele não expõe música alguma, porque ele está na caixa. Ele é um excelente instrumento, um instrumento em sua perfeição, um instrumento muito bem feito, muito bem articulado, afinado, um instrumento bonito fisicamente, mas quando ele está na caixa, ele não emite nenhum som. E com isso também não emite nenhuma emoção para conosco. E nós todos somos um instrumento. Nós, cada um de nós, somos um instrumento. E quem é o artista? Quem é o artista que vai tocar esse instrumento? O Mestre Jesus é o nosso divino artista e nós somos um instrumento. Mas nós temos que estar aptos a tocar a música. E quando nós nos afastamos deste divino artista, nós somos como um instrumento que fica na caixa. Pode ter as qualidades mais dignas, as qualidades melhores que uma criatura possa ter. Mas se nós estivermos na caixa, guardadinhos, se nós estivermos no conforto do estojo do violino, se nós estivermos ali resguardados no cantinho, nós não passaremos de um instrumento guardado. No entanto, quando nos colocamos à disposição desse divino artista, sabe-se lá quais melodias poderão ser extraídas de nós. Quais melodias que nós poderemos executar com as nossas disposições, com aquilo que nós já temos condições de auxiliar. Por vezes, talvez, nós podemos pensar, mas eu sou tão insignificante. Mas se eu ganhasse na loteria, eu poderia fazer mais, não é? Eu poderia fundar uma casa espírita, eu podia fundar um orfanato, eu poderia fundar uma associação, uma organização não governamental, eu poderia fazer mais e melhor. Mas esperando esse mais e melhor, por vezes eu me resguardo na minha caixinha e não faço nem o básico, ou muito pouco, falando por mim. Então nós somos convidados a sairmos desta caixa, nós que somos esse instrumento maravilhoso que Deus nos oportunizou ser, para que possamos então contribuir com um pouquinho que seja da nossa parte para o bem da humanidade. E todas as vezes que nós conseguimos burilar a nós mesmos, nos tornando alguém melhor, e todos nós hoje somos melhores do que nós já fomos, mas todas as vezes que a gente conseguir se superar a si mesmo, nós estamos contribuindo para que a humanidade como um todo também melhore, também seja melhor, não é?
Dentro da reflexão deste capítulo, o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, sob as anotações do evangelista Mateus, algumas passagens, e nós trazemos aqui duas para a nossa reflexão. Nos diz Jesus, em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E diz mais à frente também, e aí nós vamos encontrar sobre 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João, retratando esta passagem de Jesus. Disse-lhe, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes Jesus, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim e do meu evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar ao mundo inteiro e perder-se a si mesmo? O Mestre Jesus nos instiga aqui uma reflexão muito profunda. E, em outras palavras, ele nos dá este passaporte para que todos nós possamos adentrar este reino do qual nós ouvimos falar há muito tempo. Só que este reino tão prometido e tão almejado por todos nós, não é um lugar específico no universo, não é uma nação específica, não é uma cidade, não é um município, não é um estado, mas este reino a gente vai encontrar onde? Dentro de cada um de nós. Dentro de nós. Nós vamos adquirir esse passaporte para este reino maravilhoso quando nós conseguirmos vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. Quando nós conseguirmos vivenciar no nosso cotidiano, na nossa vida, tudo aquilo que nós já temos condições de aprender. Porque a bondade de Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas Ele também espera de nós. Ele espera que nós empreendamos os nossos esforços, que nós superemos as nossas adversidades íntimas, que nós busquemos o auxílio, que nós encontremos no médico a assistência que nós procuramos, que nós encontremos em um terapeuta a assistência que nós procuramos, mas que nós mobilizemos as nossas forças na busca deste auxílio, na busca daquilo que nós estamos necessitando neste momento. Mas nós vamos encontrar, enquanto humanidade, muitos convites. Nós vamos encontrar os mais diversos convites enquanto sociedade. Nós vamos encontrar diversos ídolos da sociedade. Ídolos que eu, particularmente, gosto de chamar alguns de ídolos de areia. Por que ídolos de areia? Porque eu me lembro, em minha infância e parte da minha juventude, que à beira do mar nós gostávamos de fazer aquelas esculturas na areia. Então, desenhos ali, não é? Hoje pouco a gente vê, mas na minha época de infância era muito comum nós encontrarmos essas esculturas nas areias. Mas basta que venha uma onda do mar para desfazer toda aquele trabalho, toda aquela escultura que nós havíamos feito. Assim os chamam então os ídolos de areia, que aparentemente são lindos, são perfeitos, que trazem uma eloquência na sua palavra, um convencimento, que traz um estímulo, que aparentemente são muito positivos, mas quando nós adentramos na real
no real significado daquilo que se nos apresenta, nós vamos ver que não tem uma profundidade. Então chamo de os ídolos de areia, em que a primeiro embate da onda do mar da vida, eles se desmancham. Quando nós buscamos a compreensão deste tema, vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a questão 830, que não é muito citada porque ela retrata a escravidão. Mas vamos lê-la. Kardec pergunta aos benfeitores amigos: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Interessante essa pergunta, né? E nós podemos também nos questionar o que tem a ver o tema escravidão com a coragem da fé. Mas é interessante desde a pergunta, não é? Quando a escravidão faz parte dos costumes, como que se fosse uma coisa normal e correta. Observemos a resposta dos imortais. O mal é sempre o mal. Começa assim: o mal é sempre o mal. E complementam. E não há sofisma, ou seja, não existem argumentos, não existem raciocínios que se faça boa uma má ação. O mal é sempre o mal. E continuam. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Destacamos: tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, por vezes, nós nos deparamos com situações que parecem verdadeiras e corretas, mas o mal é sempre o mal. E não há roupagem, não há beleza, não há nada que possa encobrir. Então nós vamos ver discursos os mais lindos e maravilhosos, mas se não traz na sua essência a verdade, não é um ato verdadeiro, não é aquilo que nós visualmente identificamos. Aqui também nos contrasta o conceito da liberdade. Por vezes nos achamos livres, mas quando nós ainda trazemos, e muitos de nós ainda trazemos, viciações, nós não somos livres, porque se eu estou inserido em uma viciação, seja ela o tabagismo, o alcoolismo, a sexolatria, o consumo exagerado e variados outros vícios, eu estou preso a esse vício, portanto, não tenho a minha liberdade, como que às vezes eu possa pensar que eu a tenho. Daí a importância de nós buscarmos a compreensão de nós mesmos, de nos autoconhecermos, de nós nos autoavaliarmos. Mas é natural que nós erremos e que nós acertemos em nossa vida ao longo das nossas existências. Não estamos pregando algo inacessível, mas compreendemos que ainda temos uma jornada grande até que consigamos nos libertar de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas arestas, mas conceituamos aqui a importância de conhecermos as nossas limitações.
mas também os nossos potenciais. Somos aquele instrumento com um universo de potenciais dentro de nós. O divino artista, ele toca canções as mais difíceis e inimagináveis, através de instrumentos que, à primeira vista, talvez, nós possamos olhar para ele e dizer, mas que instrumento franzino, mas que flautinha pequenininha, mas que cavaquinho tão miudinho, e dali sai uma verdadeira ópera. Vamos lembrar de como era Chico Xavier, um homem franzino, aparentemente frágil, e que nos trouxe tudo que ele nos trouxe, através da sua mediunidade, da sua dedicação, da sua abnegação. Pelo contrário, homens robustos, grandes, empoderados, por vezes possam não ter realizado uma fração do que aquele homem franzino, aparentemente frágil, realizou para todos nós, não é? Então, nos reconhecermos como espíritos imortais que somos, é o nosso primeiro passo, não é? Se todas as nações, se todas as pessoas tivessem este entendimento de que a vida não cessa com a morte do corpo físico e que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, não vamos falar de culpa, porque culpa remete ao castigo. Deus não quer nos castigar, Deus não castiga ninguém, nós não devemos nos castigar, nós devemos nos conscientizarmos daquilo que nós fazemos, mas não seguir olhando para trás, seguir para frente. E ter a certeza que todas as oportunidades que nós precisarmos, enquanto espíritos imortais, nós vamos ter. Mas depende de nós fazer esta caminhada mais rápido ou de forma mais lenta, não é? Então, queridos irmãos, a fé, o que realmente importa para mim, será que é aquilo que uma propaganda me instiga a adquirir? Ou será que são os valores da alma, aqueles valores imperecíveis que nós poderemos levar e estão inseridos em nós, adquiridos pelo nosso esforço, não é? Saber realmente aquilo que me motiva enquanto criatura humana, no que realmente eu creio. Porque existe aquilo que eu conheço, aquilo que se é me apresentado, e de certa forma aquilo que eu acredito, mas existe uma diferença entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu tenho convicção. Porque saber que uma coisa existe não quer dizer necessariamente que eu tenho a convicção daquilo, né? Que nem dizia Santo Tomé, eu só acredito vendo. Às vezes a gente ouve isso, né? Eu só acredito vendo. Mas a partir do momento que eu tenho convicção, que eu compreendo de tal forma que eu estou convicto daquilo, então não há outra forma de agir sem que seja de acordo, sem que esteja de acordo com as minhas convicções. E aí, nesse momento, nós somos convidados a revisar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como nos diz Haroldo Dutra Dias, a revisar a nossa agenda, aonde que nós estamos indo, com quem nós estamos nos relacionando, o que nós estamos vendo na televisão, o que nós estamos sentindo por alguém, não é? Então nós todos somos, a todo momento, convidados a fazermos a nossa revisão. Santo Agostinho nos dá uma dica, ele diz assim, de noite, olha o que tu fez durante o dia, se fez uma coisa boa, que maravilha, mas se fez alguma coisa equivocada, de novo, não se culpe, mas observe, entenda o que te levou a cometer aquilo, refletindo sobre aquela atitude. Se for possível saná-la, corrigi-la, ótimo. Se não for, procure algo semelhante que tu possas realizar em prol de alguém para, de certa forma, compensar o mal com um bem a realizar.
E assim nós vamos, dia a dia, nos lapidando, de forma tal que a gente vai introjetando nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, uma forma adequada de viver, como nos diz o Evangelho, nos candidatando a sermos este homem de bem que Jesus nos convida a sermos. Ser corajoso, ao contrário do que muitos possam pensar, porque nós vamos lembrar naqueles filmes antigos alguns conceitos equivocados de coragem, aqueles filmes do faroeste, não é? Aqueles filmes de guerra, efeitos de um pensamento equivocado. Mas nós vamos ver nos tempos atuais também conceitos de coragem, de forma a enfrentar desafios que possam me tornar culposo ou responsável, melhor dizendo, não é? De atitudes que possam danificar o meu corpo físico, né? Esportes extremamente radicais, então eu me torno corajoso se eu consigo superar determinada escalada ou algo parecido, mas nós, enquanto espíritos imortais, nós conceituamos com uma abrangência maior o que é ser corajoso. Às vezes, ser corajoso é receber uma ofensa, olhar para aquilo, compreender que tu realmente está correto na tua atitude e que a ofensa, ela não se justifica e ainda assim a gente se calar para não cometer algo pior. Às vezes a coragem é ouvir de alguém que tu ama algo que te entristece e ainda assim continuar amando. Jesus nos convida ao amor incondicional, a amar aqueles que nos amam, mas Ele nos convida a amar além, a amar inclusive aqueles que não nos amam. Isso é ter coragem. Ter coragem de amar a quem não nos ama. E coragem é isso, nós falávamos, não é? É o amor agindo em nós e que se contrasta também com a própria caridade. O amor atuando nas nossas vidas. César Braga Said, que inclusive vai estar agora no Congresso, em um de seus livros nos diz assim, ó: ser corajoso ou coragem é um movimento que nasce dentro da gente e se projeta para fora de nós, impedindo-nos de calar quando é preciso falar e fazendo-nos silenciar quando essa é a melhor resposta. Então, resume isso que nós falamos. E nós vamos lembrar também de Jason de Camargo quando nos convida a educarmos os nossos sentimentos. Em um livro maravilhoso que traz por título justamente Educação dos Sentimentos. Que aquilo que às vezes nós achamos que é amar, às vezes não é bem um amar, é um sufocar, não é? É um restringir, mas o amor ele não espera nada em troca. Ele ama, simplesmente quer o bem. Não esse conceito de amor que a gente vê nas televisões ou nesses romances, mas um amor que o Cristo veio nos ensinar. O amor pelo próximo, sentir-se feliz quando o outro está feliz. Mas quando o outro nos causa alguma dificuldade, não quer dizer que eu vou ficar feliz ao seu lado. Ainda, uma boa parte de nós, me incluo nisso, não temos a possibilidade neste momento desta felicidade, mas não desejarmos o mal para aquela criatura, não respondermos na mesma moeda, mostrarmos a outra face, como que nós gostaríamos que aquela criatura nos tratasse, demonstrando a ele uma maneira, a nosso entendimento, correta de se agir, não é? E ainda sobre a coragem, nós vamos ver em Paulo, na segunda carta a Timóteo, quando ele se refere a Timóteo, ele o chama de filho, né? É um de seus discípulos,
Paulo diz assim a Timóteo, e na segunda carta: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. E Emmanuel, o benfeitor de Chico, nos ajuda a esclarecer essa passagem, quando nos diz assim, que a fortaleza a qual Paulo se refere é o valor moral de cada um de nós. E esse amor que ele se refere é o serviço no bem, que é o que nós dizíamos. E essa moderação, então, é o equilíbrio. Então, se nós juntarmos essas três palavras, fortaleza, amor e moderação, é o que nós precisamos, especialmente neste momento, em que todos nós estamos inseridos neste momento de mudança que a humanidade está passando. Fortaleza, termos valor moral. Mas eu cometi muitos erros. Sim, todos nós cometemos. Mas o próprio Chico já nos ajudava a essa compreensão, dizendo assim, realmente, o que eu fiz ontem, não tenho como refazer aquilo que eu já fiz, mas eu posso reescrever essa história agindo diferente a partir de agora, me colocando à disposição dos benfeitores amigos, agindo. Então, ter a fortaleza, mas trazer junto com essa fortaleza moral o amor e a moderação, porque ninguém é bobo também, né? Não é só porque nós somos espíritas que nós temos que agir ou ignorar determinadas situações, mas mesmo quando tivermos que repreender algo, que a gente possa fazer com valor moral, com moderação e com amor. Isso para todas as ocasiões da nossa vida, em todos os momentos, nós somos convidados a agir dessa forma. E quando nós falamos de coragem, não temos como não falar de Paulo de Tarso, não é? E aí nós vamos lembrar que Paulo foi aquele soldado romano, imagino ele assim, um homem zarrão, alguém muito imponente fisicamente, que trazia na sua fala e na sua postura uma austeridade, essa é a imagem que eu tenho dele, não é? Mas que promoveu uma matança de cristãos. Muitos cristãos, né? Homens, mulheres, enfim, por causa da sua fé. Naquela ocasião ainda era Saulo, né? Que era o exemplo vivo da própria lei no seu país. Era um perseguidor de cristãos, não é? Mas um ardoroso defensor da lei mosaica, de Moisés. Então, se ele não concordava, ou ele observava algo que ia contra essa lei, ele ia lá e ajustava a situação. Mas nós também vamos lembrar, a quem não leu, é um convite, no livro Paulo e Estevão, que vai nos contar essa história, né? O Saulo considera o seu primeiro triunfo frente aos cristãos quando ele promove a morte de Estevão. Mas a vida é cheia de situações, não é? Emmanuel descreve neste livro em detalhes toda a dor que esse espírito acaba de receber, mas também toda a vergonha, porque ele vai descobrir depois que Estevão era o irmão da sua noiva, que vinha a desencarnar aproximadamente 8 meses depois. Então, todo esse enredo dessa história, nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, que é um convite para que nós possamos lê-lo, não é? Mas, a caminho de Damasco, então, Saulo vai ter uma surpresa que mudaria toda a sua vida. Naquela claridade que nós não temos condições de imaginar, o Cristo pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele questiona e diz mais:
Nessas entrelinhas podemos dizer: por que, Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a toda a gente? E neste momento, então, Saulo recebe essa luminosidade espiritual e fisicamente ele fica cego por um tempo. Tamanha a luminosidade de Jesus. Não temos como mensurar isso. Então, a partir deste momento, a presença de Cristo na vida de Saulo é tamanha que ele muda até o seu nome. Passa então a ser conhecido como Paulo, de Tarso, por conta da região de onde ele provinha. Mas, agora, como ele mesmo diz: e vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguido. E nós vamos encontrar em toda a sua história uma perseverança tamanha para tornar-se, não com este propósito, mas ele acaba se tornando o maior divulgador cristão, não é? Esse discípulo do próprio Cristo, em que antes era o perseguidor e passa a ser perseguido. E nós vamos ver que isso se contrasta também com a história de fé dos primeiros cristãos, em que eles não podiam, como nós neste momento, nos reunirmos de forma livre, como aqui nós estamos buscando o Evangelho do Cristo. Então se reuniam às escondidas, nos cemitérios, nas cavernas, nos lugares à noite, enfim, não é? Vamos nos lembrar também de Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo, naquele episódio em que ela e o seu filho são amarrados e a eles são ateado fogo, e bastava só renegarem ao Cristo para serem libertos. Mas perseveraram com a sua fé, mesmo sabendo que aquilo seria dolorido e que aquilo acabaria com a vida física da mãe e do filho. Se somos só nós, é muito difícil, mas quando envolve os filhos da gente, a gente tem uma ideia do que possa ter sido aquilo. E ainda assim, perseverar na sua fé. Vamos lembrar também de Francisco de Assis, um jovem, rico, cheio de saúde, que também tem esse encontro com Cristo, e que abdica de toda a sua fortuna, de todo o seu dinheiro, despindo-se, não só fisicamente ou espiritualmente de todas as questões mundanas, mas inclusive fisicamente, né? Tornando-se o que nós conhecemos, né? Francisco de Assis, que hoje é considerado o defensor espiritual, vamos dizer assim, ou o benfeitor espiritual, não só da humanidade, mas também humanos, mas também dos animais, não é? Então, isso é ter convicção da sua fé. Eu vou ler rapidinho aqui um trecho anotado por João Evangelista, o mais jovem dos apóstolos, que discorre sobre uma passagem muito interessante. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes que estavam junto com eles? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então cuida dos meus cordeiros. De novo, o Cristo pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pela segunda vez. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez o Cristo vai perguntar a mesma coisa. Então ele diz: Simão, filho de João, você me ama? E nesse momento eu me sinto à vontade aqui, porque
ele se parece com muitos de nós em alguns momentos da nossa vida, né, o Simão, porque ele vai dizer assim, ó, como pela terceira vez o Cristo pergunta a mesma coisa para ele, ele responde assim, parecido com o que alguns de nós responderia, né? Pedro fica magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez, você me ama? E ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, então tu sabes que eu te amo, por que está me perguntando de novo se eu te amo, né? Então Jesus diz assim, então cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar a morte, como seria a morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele, quando se referia a um discípulo que iria trair? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. É preciso a coragem para mantermos a nossa fé. Nesse relato, às vezes se contrasta com o nosso dia a dia e é natural, pois se a gente vê uma imperfeição no outro, ela se reflete naquilo que nós ainda precisamos superar, nos preocupando com o que o outro vai fazer ou o que o outro vai pensar daquilo que nós fazemos. Mas, como diz Jesus, né, devemos seguir as nossas convicções sem nos preocuparmos com aquilo que os outros pensam ou vão pensar que nós estamos fazendo, seja na concepção deles certo ou errado, não é? Ter a coragem não é ter uma total ausência de medo. Nós todos sentimos medo, e o medo, ele é bom, não é ruim, desde que ele não se implante em nós, de forma que tudo que nós formos fazermos, nós permaneçamos com medo. Mas o medo nos evita uma queda, nos evita um acidente, nos evita situações adversas, mas, mesmo com medo, nós devemos agir com coragem. Coragem nas reações, confiança nas dificuldades da vida, agindo com honestidade é ter coragem, mesmo quando nós estamos sozinhos. Agirmos com honestidade. Qual a diferença de um grande furto para um pequeno furto? Qual a diferença de uma grande ofensa para uma pequena ofensa? Continua sendo um furto, continua sendo uma ofensa. E Jesus que nos convidou, não é? Nos instruiu a fazermos a nossa oração lá no nosso quarto, sozinhos, quietinhos, porque Ele saberia que nós estávamos orando a Ele, também quando nós estivermos quietinhos, fazendo algo indevido, também a nossa consciência, que é o nosso juiz, vai estar atenta a isso. E em algum momento nós vamos ter que ressarcir sob essa responsabilidade, não é? Aceitar os embates da vida é ter coragem, mas agirmos sempre tendo a certeza de que nós não estamos sozinhos. A verdadeira coragem, portanto, é a exemplificação do bem e do amor, em quaisquer circunstâncias, em qualquer momento, sob a presença de quem quer que seja. E concluindo a nossa reflexão, ficamos com a mensagem de Jesus anotada por João quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muita paz a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Muito obrigado.